A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança. Ele é pastoreado pelo pastor Georgem Silva. Se encontra aqui comigo. Também. Nós vamos comentar a lição número 3 desse terceiro trimestre. Essa lição tão boa, tão maravilhosa. Lembrando os irmãos que essa lição, essa aula no canal EBD Estudo, ele não tem a pretensão de tomar o lugar da EBD, lá para a EBD participe da aula. É só para um acréscimo aos professores que querem aprender mais um pouco mais. Nós vamos ensinar passo a passo aqui, tópico após tópico, certo? É um comentário da lição desse terceiro trimestre. E a lição que nós vamos comentar é a lição número 3. Antes da gente comentar a lição, eu peço que os irmãos se inscrevam no canal, curta a aula e comente a lição. Quando você curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição número 3 tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Observe, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O textual que se encontra lá em Atos, capítulo 3, versículo número 12, que diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhaste disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? A verdade prática nos diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Que maravilha! O texto é a primeira base da lição. A segunda base você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você lê com os seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base para o estudo. Você encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao versículo número 19. Importante que você faça essa leitura com os seus alunos. A introdução, ou parte da introdução, a gente vai ver que a pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel ao quê? Às Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja lá em Jerusalém, os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo como ousadia no poder do Espírito Santo, porque foram revestidos do poder. A gente viu na lição passada sobre isso. E nessa lição a gente vamos ver que seu compromisso, a Bíblia, compromisso com a palavra do Senhor, com a pregação da palavra de Deus, é o fator primordial para a igreja. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo, de todo o ensino. Quer dizer, a pregação tem que ser cristocêntrica. Tudo tem que falar, transmitir sobre Cristo. Nada é do pregador, nada é do apóstolo, nada é do presbítero, não. Ele tem que pregar e ensinar só Cristo, a palavra de Cristo. É o que transforma, que leva o homem para o céu. Vamos ver isso nessa lição. Vamos ver também que por meio da pregação da Bíblia, que o mundo pode alcançar Cristo, quer dizer, por meio da pregação da palavra de Cristo, é que o mundo pode encontrar a salvação em Cristo Jesus. Além disso, uma igreja bíblica que prega no poder do Espírito Santo não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva que prega a palavra, ela prega a palavra que transmite Cristo na vida de todo ser humano, que é o único caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus. É isso, meu pastor? Muito bem. Então, amados irmãos, o professor Salomão falou com muita propriedade sobre a introdução, a parte introdutória, o introito desta lição que fala sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Necessário você entender que a igreja ela é fiel à pregação de um Evangelho de um Deus que quer ter um relacionamento com o homem que lá no Éden perdeu essa comunhão com Deus. Verdade.
Então, Jesus vem para resgatar isso aí e forma a sua igreja de maneira tremenda. Primeiro enchendo os discípulos e os apóstolos, não é? Com o Espírito Santo, depois derramando o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, e agora a igreja está formada e ela tem que ser fiel à pregação do Evangelho. Então, nessa parte introdutória, conforme o professor falou com muita propriedade, não é? A igreja, para falar de Cristo, para mostrar Deus ao mundo, porque Jesus veio ao mundo para isso, para que essa igreja seja a portadora das boas novas para a humanidade. Então, esse primeiro tópico da lição fala sobre a igreja prega as escrituras. Prega o quê? Que escrituras? Aquilo que Deus escreveu durante todo o tempo pós-Éden, até a idade odierna, essa que nós estamos vivenciando. Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico fala: as escrituras revelam Deus. Que Deus? Aquele Deus que colocou o homem lá no Éden, o Adão e Eva, e eles pecaram, destituídos da glória de Deus mas Deus não abandonou o homem durante todo esse processo, e ele se revela, como diz a palavra, diz as escrituras, na plenitude dos tempos. Jesus vem, como veio, não é? E se revela. A igreja, então, deve pregar as escrituras, pois elas revelam verdadeiramente o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. A segunda pregação de Pedro, registradas em Atos, no capítulo 3, versículo 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A gente observa que a mensagem do apóstolo é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro, não o homem, porque é importante a gente saber isso. Existe o homem colocado no centro das coisas, que é o antropocentrismo, não é? E não o teocentrismo. Mas Deus, ele é o centro de todas as coisas. E a pregação de Pedro mostra exatamente o que? Jesus como o centro, e não o homem como o centro de todas as coisas. Então Pedro, ele usa trechos das Escrituras para fundamentar a sua pregação, aquela pregação, e ele cita naquele momento Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao 19, em especial o versículo 23. E também ele cita na pregação Gênesis 22, 18. Vamos ver o que diz o versículo 25. Diz assim, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que essa promessa foi lá do Gênesis, bem antes, né? Lá do Gênesis. Então, quando Jesus vem e Pedro cita essas escrituras, ele está dizendo, olha gente, olha povo da terra, olha seres humanos, nós somos agora aqui representantes de Deus como verdadeiramente o foram, não é? Então, a igreja hoje é representante de Deus, é quem tem essa autoridade para falar dessa palavra. Então, ele fundamentou isso aí também. Há uma outra conexão com os Salmos 22, 1 a 31, especialmente o versículo 18, que nós vamos ler, quando ele diz assim, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciando que Cristo havia de padecer. Verdadeiramente ele veio como homem, viveu como homem, pregou a mensagem, o evangelho da salvação e padeceu, morreu por mim e por você ali na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo, que ele se comunica com a sua igreja através do Espírito Santo. Ou a igreja se comunica através de Jesus também, através do Espírito Santo. É ele quem nos ajuda, é ele quem faz com que a gente sinta verdadeiramente a presença de Deus perto de nós. Não é isso, professor? Verdade. Não é? Então, observe ainda, nesse primeiro tópico ainda, além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, conforme Atos 3,13, que diz assim,
Opa, onde é que está? Atos 3,13. Só um minutinho que já vamos chegar lá. Atos 3,13. Não está abrindo? Pronto. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Então tem algumas referências. Gênesis 26, 24, 28. Está aí? Atos 3, 13. 13. Vamos ver aqui na lição, na Bíblia Sagrada. 13 diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então, esse é o Deus, aquele que esteve lá na formação do mundo, esteve na plenitude dos tempos e está hoje, não é, aqui nos ajudando a, inclusive, a transmitir essa lição para você. Então, olhem, ele é o Deus que falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Então, esse primeiro tópico, nós temos que ver exatamente isso aí. As Escrituras, elas revelam Deus, desde a criação até a crucificação e ressurreição de Jesus e até os nossos dias atuais. Segundo subtópico. Amém. A gente está vendo sobre a igreja que prega as Escrituras. A gente viu que as Escrituras revelam Deus, no primeiro ponto. No segundo ponto, vamos ver que as Escrituras testemunham de Jesus. Então, é esse o material que tem que ser pregado. A Bíblia tem que ser pregada, porque eles revelam Deus, revelam Jesus. Ele diz aqui no primeiro ponto, no segundo, que as Escrituras apontam para Cristo. O próprio Jesus mesmo falou sobre isso. Ele diz aqui em João, capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque vós cuideis de ter nela a vida eterna. Verdade. E são elas que de mim testificam. Então, o próprio Jesus afirma categoricamente que a Bíblia testifica dele. Cristo é o centro da Bíblia, o centro. Esse era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo as suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Lá em Atos, capítulo 3, versículo número 18, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, as Escrituras, ela testemunham de Jesus. Então, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus, a sua morte, não fora por acaso. Já havia sido predita pelos antigos profetas. Então, a palavra do Senhor, as Escrituras testemunham de Jesus. Foi profetizado que ele seria vendido, foi profetizado que ele seria traído, foi profetizado que ele morreria, também que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, a palavra do Senhor, as Escrituras, né, meu pastor, eles testificam, testemunham de Jesus. Verdade. Então veja, olha, amado, as Escrituras, a palavra de Deus. Primeiro você viu que ela revela Deus. Ela revela que Deus existe. Segundo tópico, observe que o pastor e o professor Salomão disse: testemunham de Jesus. Dizem quem Jesus é desde o princípio. E agora é o que muita gente não gosta. As Escrituras confrontam o pecado da humanidade. Então é por isso que muita gente não quer saber de ser cristão, não quer saber de ser crente, porque confronta o pecado diário que a humanidade comete contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Então, a verdadeira pregação também, ela deve mostrar o problema do pecado e o confronta, conforme Atos 3:19. Veja na sua Bíblia aí, por favor. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor na tua vida.
Então, isso as pessoas que não experimentaram ainda, não é? Acha que é canto da carochinha, que é história né, para a criança dormir, e não é, você só vai sentir quando você verdadeiramente for confrontado com a palavra de Deus, saber que você é um pecador, não é? E que precisa de Jesus para que os teus pecados estejam apagados e jogados no mar do esquecimento. Olha, no texto citado, Pedro, ele usa o termo grego metanoé, ou metanoi, traduzido aqui como arrependei-vos, não é? Então, essa palavra, além já conhecido sentido de arrependimento, que você tem que se arrepender, significa também a mudança de mente. A própria palavra de Deus é lá metanoel, é exatamente mudança de mente. Você tem, mudança, metanoel, a mudança na mente da pessoa que deve existir, não é? Na mente interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Então, a pregação bíblica, ela não deve ser, não é, mel com açúcar. Ela deve ser exatamente dizer respeito à aceitação da vontade de Deus, e a pregação bíblica deve confrontar o pecado. E quando ela confronta o pecado, ela exige uma mudança radical do modus vivendi dos seus ouvintes. E essa mudança é feita, é operada pelo poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Amém. O resumo desse terceiro tópico, podemos dizer assim, do primeiro tópico. A sinopse, né? A igreja bíblica fundamentada na sua pregação das Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. Essa é a igreja verdadeira, que ela é fundamentada na palavra do Senhor. A igreja, o segundo tópico, tem como tema a igreja que prega no poder do Espírito. O primeiro ponto é: o Espírito capacita o mensageiro. O Espírito capacita o mensageiro. Se não houver, né, pastor, essa capacitação do Espírito, a gente pode ser formado em teologia, ter todos os cursos de formação. A pessoa fala, a Bíblia diz como metal que tine, né? É oco, não tem nada. Não tem a unção ali, é nada, não sai nada. Sai, mas não causa efeito. Fica uma palavra formal. Isso, né? Dá um som mesmo. Formal sem unção. Sem unção. E nesse primeiro ponto do segundo tópico, o Espírito capacita o mensageiro, diz assim: não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada lá em Atos, capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo do grego etinizo, que é traduzido como fixar os olhos. Fixar os olhos, quer dizer, na mensagem. E Pedro com João fita os olhos nele. Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 4, para falar sobre isso. E um estudioso, Stronger, explica que no Novo Testamento o termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado ao acontecimento divino ou milagroso. Então, isso aconteceu porque foi uma capacitação do Espírito Santo ao mensageiro. Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo. Então, ali o que ele falava estava sendo usado pelo Espírito Santo para falar. Estava tendo a unção do Espírito Santo. As palavras que ele usava, né, pastor? Tinha poder do alto. Isso é o Espírito capacita o mensageiro. Muito bem. Então, veja, a igreja de Cristo, não é? A igreja evangélica, ela não deve e não pode, ela não pode, ela deve. Não é? Essa é a realidade, ela deve pregar a palavra no poder do Espírito Santo, como bem o senhor já falou. E o Espírito Santo é quem capacita aquele que está entregando a mensagem. O segundo subtópico desse segundo tópico fala sobre fixar
os olhos. Então a gente pode observar aqui, fixar os olhos. Diz, essa mesma mensagem ou expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, quando pregava o evangelho também. Não é? Diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra, diz a palavra, ele olhou e o curou. Veja, não foi Paulo que fez isso, que curou, mas o poder do Espírito Santo que estava nele fez com que ele fixasse os olhos naquele paralítico e o curou. Então, da mesma forma, aparece em Atos 13, 9, que diz o seguinte: todavia, observe, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Aí ele fala a expressão de cura para aquele cego e ele passa a ver, passa a ter vista, não é? Então, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, veja aí, né, essa questão, mas também estava ungido para pregar a palavra, pregar o evangelho. O Espírito Santo é quem inspira o homem, o mensageiro, e dá poder à pregação da palavra. A palavra sem a unção não tem valor algum, não tem sentido, não faz efeito, não é? Não produz o efeito aquele que Deus quer que produza na vida e na alma do ouvinte da palavra de Deus. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra, portanto, não é? Então, portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem da palavra de Deus, com autoridade e com unção do Espírito. E se você só vai pregar com autoridade e com unção, se o Espírito Santo habita em você, professor. A gente está vendo sobre a igreja que prega no poder do Espírito. A gente viu o Espírito capacita o mensageiro, vimos agora fixar os olhos. E olha que no terceiro ponto do segundo tópico vai falar sobre, vamos ver que o Espírito glorificará a Jesus. Sim. O próprio Jesus falou sobre isso. Lá em João capítulo 16, versículo 14, diz assim a Bíblia: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Quer dizer, ele vai me glorificar, vai anunciar. O próprio Jesus dizendo isso. Diz assim a lição: o Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico, na porta famosa, lá em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Você vai encontrar isso lá em Atos capítulo 3, versículo 12. Diz assim: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? Ele disse: não fui eu, não somos nós. Em outras palavras, toda a glória é para Deus. Glória a Deus. É para Ele. Verdade. Porque é Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que leva o homem para o céu. Não somos nós, não somos nada. A Bíblia diz que as nossas ações é como trapo de imundície. Se não tiver a unção de Deus, se não tiver a vontade de Deus, é nada. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Tirou Cristo do centro da pregação e auto se glorificou, não é de Deus, é do homem. E ele recebe o seu homem, vai receber a sua recompensa. E aqui na terra mesmo, entendeu? Então, devemos sim pregar a palavra do Senhor na unção do Espírito Santo, que
toda a honra e toda a glória seja para ele. Bom, a gente viu que o Espírito glorificará Jesus, que foi esse terceiro ponto. Com isso concluímos esse segundo tópico da lição, e o sinopse da aula diz assim: a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, e glorificará unicamente a Cristo Jesus de Nazaré. Muito bem, então a gente, terminando o segundo tópico, passamos agora para o terceiro e último tópico, não é? Do qual o terceiro tópico diz assim: a igreja que prega agora a esperança vindoura, os tempos que virão para a igreja e para o mundo, né? Para a igreja e para aqueles que não vão pertencer à igreja, não estarão com Cristo. Então, primeiro, é um alerta a uma sociedade hoje indiferente e insensível. Esse é o primeiro subtópico do terceiro tópico, um alerta. Veja que o apóstolo Pedro, ele já havia exortado aos seus ouvintes na sua primeira pregação e levou a salvarem-se, né, daquela geração perversa muito. Na primeira pregação foram quase 3.000 almas, né? Como diz a palavra em Atos 2:40. Vamos ver o que diz, veja. E diz: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, amado ouvinte, não é, desta lição da EBD em Estudo, a palavra que eu falo nesta tarde, não sei se você está escutando à noite ou pela manhã, ou se for pela manhã ou à noite para você, a palavra que eu falo é: salvai-vos dessa geração perversa. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Está isso escrito na Bíblia, pastor? Veja Atos 3:17, diz assim, olha o que ele diz: agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Eram ignorantes, ou seja, não tinham conhecimento. A ignorância aqui não é de brutalidade, é de falta de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz com muita propriedade: errais por não conheceres as Escrituras. Então você é convidado, neste momento, a passar a conhecer as Escrituras, a ler a Santa Palavra. Ele diz: olha, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Então, era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual, como a sociedade de hoje também o é. Era, portanto, uma geração sem esperança. Segundo, ou conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, que nos diz o seguinte, olha o que ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenham vocês conhecimento acerca dos que já dormem, aqueles que já partiram, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Então, ele afirma aqui com muita propriedade que a gente fique tranquilo, porque na continuação dessa palavra, diz, não vai dizer, não é? Diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem em Cristo serão transformados. Não é? Então, essa é a esperança viva que nós temos. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. São insensíveis, não é? E essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada, para aquelas que ainda não conhecem a Cristo. Então, este é um alerta a essa sociedade indiferente e insensível, professor Salomão. E o segundo ponto do terceiro tópico diz assim: a promessa da segunda vinda. Essa promessa da segunda vinda de Cristo já ecoou por muitos anos. Alguém que diga ele não vem mais. Alguém que diga, ou pregue ou ensine que ele se esqueceu do seu povo. Não, ele vem. E aqui, em Atos capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz que arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados
E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O meu pastor acabou de falar de uma alerta sociedade totalmente diferente. Vivemos dias de indiferenças. O desamor, a falta de amor, cada dia o amor se acaba, está se extinguindo na face da terra. Verdade. Pai contra filho, filho contra pai. A sociedade está se degradando entre si. Guerras e rumores de guerra. Fome, peste, só aumenta no globo terra. Mas a palavra de Deus hoje nos traz um refrigério. A promessa da segunda vinda, ela é concreta, ela é exata. Vai acontecer, Deus vem buscar a sua igreja. Amém, glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro aqui, ele fala, olha, vem assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Em outras palavras, por um outro lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. A promessa de salvação e de libertação já foi entregue por Cristo Jesus na cruz. Ele morreu para nos salvar, ele derramou o seu sangue precioso para nos salvar. Então a gente pode dormir tranquilo que se hoje chegar a nossa hora, nós sabemos para onde vamos. Verdade. Para os braços de Abraão, para os braços de Jesus Cristo. Então, o tempo do refrigério é esse. Ele diz aqui, essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olha para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. Uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Aqueles que perderam a esperança, não se preocupem. Busque essa esperança em Cristo Jesus, que Ele vem buscar a sua igreja. Basta que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. E quando Ele vier buscar a sua igreja e o seu nome seja pronunciado, nós vamos encontrar com Cristo na glória. Não é isso, meu pastor? Muito bem. A sinopse, então. A sinopse desse terceiro tópico fala exatamente sobre a igreja que prega essa esperança vindoura. Essa palavra que alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual do povo hoje. Não é? Não só do Brasil, mas do planeta Terra. Essa igreja que prega e proclama a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo, conforme foi explicitado agora pelo professor Salomão. Então, queridos, nós chegamos, portanto, ao final desta lição de hoje, falando a conclusão, diz assim, chegamos ao fim de mais uma lição, nela vimos a grande importância que a pregação bíblica verdadeira do Evangelho tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. A gente tem que seguir a Pedro, porque Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitados, ele sabia expor com maestria, não é, as escrituras sagradas. E aí você muitas vezes tem um curso superior, não é mesmo, é professor, e se exima de pregar a palavra com propriedade. Então, assim como Pedro, nós devemos nos render totalmente ao Espírito Santo do Senhor, sendo cheios do Espírito Santo para sermos exitosos, ou seja, termos êxito na pregação da palavra de Deus, no ministério da palavra de Deus. Então, uma igreja bíblica da qual eu e você fazemos partes, não é? É uma igreja que vive e sabe expor com propriedade as Escrituras Sagradas. Amém. Com isso concluímos a lição. Espero que você tenha gostado. Curta a aula aí, curta essa lição. Deixa um joinha aí pra gente. Amém. Comente. Que assim o YouTube vai mandar para mais gente. E assim essa palavra vai alcançar os quatro cantos da terra. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.